Olá, boa tarde. Vamos entrando. Hoje nós vamos ter a live aqui pela Casa do Sim. Eu sou a Márcia Nascente, boa tarde, vamos chegando. Hoje nós vamos conversar com Duchelier Quincani. Ele vai entrar logo logo. Vamos chegando. Nosso convidado, Duchelier, nós conhecemos num evento presencial na Casa do Sim, ano passado, e ele esteve com outros participantes, bastante assim, presentes, e agora, nessa live, nós convidamos para ele contar a história dele como uma pessoa, um artista, né, que mora em São Paulo, veio de outro país, veio numa situação de refúgio há mais de 5 anos no Brasil. E ele, o Duchelier, ele é embaixador da Migraflix, embaixador cultural, e ele traz também esse trabalho, esse entretenimento das artes que acaba unindo muitas dessas pessoas em situação de migração, que estão fora do seu país e se encontram numa cidade como São Paulo, são acolhidos por uma ONG, por outras, né, porque elas têm um grupo da Acnur, da Migraflix e de outras instituições e de empresas que apoiam para validar seu diploma, para ter a questão da moradia, como que vai aprender a língua, né, a cultura do país, alimentação, que às vezes é diferente, né? Tem coisas semelhantes, mas tem coisas diferentes. Os lugares, né, que podem ser oferecidos, às vezes, trabalhos que nem sempre são aqueles que eles exerciam anteriormente. Nós sabemos que há também a questão já de uma cidade genérica como São Paulo, com uma série de situações complexas para dar conta, né, dessas pessoas que estão longe, muitas vezes, de suas famílias de origem. Algumas podem trazer a família, outras estão separadas. Então, eu estou aqui só fazendo um preâmbulo, já eu chamo o Duchelier e ele mesmo vai contar, mas é um assunto que nos toca muito, da Casa do Sim, porque nós trabalhamos muito essas vertentes da criatividade, da inovação, do social, da sustentabilidade, do fortalecimento para empreender, para empresas e ONGs. Então, traz muito do que aquilo que nós consideramos uma visão e uma prática mais integrada, né, da cooperação. E que, se nós pudermos também trazer esse sentido para mais pessoas, é essa a nossa finalidade. Então, eu vou ver, o Wallace entrou, agora que eu estou conseguindo enxergar. Desculpa, eu vou até colocar meu óculos, porque é muita situação. Tudo bem? Ana Amélia, que bom, né, estar com vocês aqui. Logo, logo eu vou chamar o Duchelier. Estava contando um pouco sobre a Casa do Sim, só me dá aflição por causa da duplicidade de espelho. E também dessa, como que nós conhecemos a Migraflix, como que foi essa interação e que nós mantivemos esse ano, né, desde que a gente se conhece. Já fomos em eventos deles, outros conhecidos, colegas nossos já promoveram oficinas e estamos sempre olhando esse lugar, né,
da cidadania e dessas pessoas que nós às vezes reclamamos e estamos em casa e eles muitas vezes tiveram que deixar suas casas numa situação de conflito armado e recomeçar num outro lugar, né? Num lugar que é o Brasil, que já teve outras migrações no século passado, que nós somos, né, resultado de tantas migrações também, e que como que a gente trafega, né, nesse intercâmbio cultural, social, educacional e artístico, porque inclusive o Duchelier é artista, né, formado nas belas artes e traz muito dessa cultura nas suas oficinas, né? Eu já pude ver a oficina dele no Sesc, a oficina na Galáctica e em outros eventos também que são apresentados. Então, eu vou já chamando ele, né? Tô feliz de estar aqui pela Casa do Sim. A Casa do Sim é um movimento colaborativo. Antes nós fazíamos eventos presenciais, turmas abertas, porque turmas fechadas nós já havíamos trabalhado muitas vezes em empresas, em ONGs, em escolas públicas, e desde o início do ano passado abrimos essa possibilidade de expandir, né, para mais pessoas essas vivências que se complementam. E desde o início da pandemia estamos trazendo aqui pelo Instagram da Casa do Sim alguns conteúdos, algumas conversas, expandindo com pessoas que já participaram, né? Foram mais de 120 pessoas, trazendo as suas próprias histórias, os seus desafios e as suas artes, né? As suas obras, o seu trabalho, qual é a sua atuação. Então eu vou pegar aqui e chamar o Duchelier para a gente começar, respeitando quem já está aqui com a gente, já devem ser 4 horas, né? Que bom, ele já falando, a hora que entrar, o Duchelier, me fala se eu estou falando certo, Duchelier, o seu nome, Duchelier Marinsa Quincani, ele já está entrando. Que bom. Ai, ficou tão melhor, né? Oi! Que bom te ver! Tô aqui. Abraço virtual. Estava aqui fazendo uma introdução, um pouco de como nós nos conhecemos, do seu trabalho, dos seus desafios e da sua pessoa que nos encantou muito, né? Da sua arte. Mas eu quero que você conte, porque nada melhor do que ser contado pela própria pessoa, né? É, bom, Gratidão por você ter aceito o convite. obrigado. Você está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Todo mundo que está assistindo está ouvindo bem. O Wallace está ouvindo bem o Duchelier? Então, meu nome é Duchele Manza Kikani, sou da República Democrática do Congo. Eu já estou aqui no Brasil, né? Já vai fazer quase 5 anos que eu estou aqui. 5 anos. Você disse para mim que quando você saiu do Congo, primeiro você foi para Angola. Sim, sim. Eu morei 3 anos em Angola, onde eu participei num projeto, né? Com um amigo meu também, que é artista de lá. A gente fizemos um trabalho, né, pela marca do refrigerante, que é o Sprite, onde a gente Uhum. reformulava tudo do basquetebol, o que era o patrocinador oficial daquele evento do basquete. Sim. E é lá que você aprendeu português. Eu falei para você, nossa, você fala bem. Você falou, eu já morei em Angola antes de vir para o Brasil. Então, lá eu aprendi a falar português, só que o português de lá é um pouquinho diferente daqui. Aí, quando eu cheguei aqui, eu tinha que me adaptar do jeito português daqui.
Sim, é verdade, é bem diferente, né? Algumas coisas. Aham. E do Chelia, me fala uma coisa. Então você acabou vindo para o Brasil, você já tinha essa experiência, né, em publicidade e formado em Belas Artes. Mas eu queria voltar um pouco da sua história, como é que na sua infância, na sua adolescência, no seu meio familiar, como é que veio esse interesse pelas artes? Então, esse interesse pelas artes começou, sabe? Eu não tinha nem pensado nisso. Só que como a minha mãe, toda hora, né? Ela é uma mulher guerreira africana, né? Que luta muito, sabe? Porque, infelizmente, nossos continentes é um continente rico, mas os, as pessoas que estão lá governando, né? Eles sempre deixam a população numa condição não boa. Aí a minha mãe, ela foi uma guerreira, como eu falei, ela lutava, vendia coisas na rua. Aí Uhum. sempre, talvez, em vez que ela me carregava junto com ela. Aí quando eu ia, também visitava, né? Porque lá tem vários lugares que se vende arte na rua. Aí passava lá com ela, tudo isso, até eu comecei a ter gosto da arte. Até chegou num tempo, né? Que tem na verdade tinha, né, os amigos naquela época que estudava arte já. Aí Uhum. comecei a ter esse gosto até eu pedi para ela me colocar lá para estudar arte também. Ai, que bom, né? É tão bom essa lembrança, eu fico até imaginando. Eu sei que o país, né, de vocês tem essa parte complicada, né? Que por isso até que ainda essa questão, a sua mãe ficou lá, ela está viva, mora lá, Sim, na a sua minha mãe cidade? tá viva, graças a Deus. Graças a Deus. E está com as suas irmãs lá. Sim, tá com ela. Aham. Então, então você já foi se interessando, foi fazer curso, né, aprender, depois que você se encaminhou mais para Belas Artes, né, que é a sua formação. Você conseguiu validar seu diploma aqui, assim, para exercer as oficinas e ser professor, que eu vejo que você dá bastante aula, né, de artes. Bom, quando eu cheguei aqui, eu não consegui, porque tem muitas coisas que tem que fazer para validar o seu diploma aqui. Então, e Sim. por isso, naquela época, né, quando eu cheguei aqui, não tinha como validar aquele diploma que eu tenho. Aí eu Uhum. comecei a fazer outro tipo de trabalho, trabalhei já como auxiliar de limpeza, como ajudante de diversos serviços, até quando surgiu pela internet o curso da Migraflix, porque a Migraflix, eu conheci a Migraflix através da página do Caritas. O Caritas Sim. é uma ONG que apoia também os imigrantes e refugiados. Eles colocaram lá na página deles que não, Migraflix vai oferecer curso de empreendedorismo cultural. Aí eu achei isso interessado. Como eu não estava conseguindo validar o meu diploma, pelo menos com aquele certificado, eu poderia exercer a função que eu faço. Aí eu Uhum. fui lá, corri atrás, aí consegui uma vaga, né, naquele curso. Aí depois terminou o curso e hoje estou fazendo arte. Que bom, nossa, que isso é maravilhoso. Eu conheci a Caritas quando teve a apresentação da Migraflix, no evento lá do Face, e conversei com algumas pessoas e achei muito interessante, né, que vocês colocam às vezes suas oficinas, para quem está assistindo, é bom saber, também no Airbnb, né, que as pessoas Sim, ainda, como ficou isso? Antes era presencial, e bom, ainda há essa possibilidade de fazer as oficinas online bom, agora? por enquanto, pela plataforma do Airbnb, todas as oficinas são tipo suspenso, né? Aí não Ah, tem como realizar a experiência por lá. E por isso, esse dia estou meio parado em relação a essas experiências, porque
também os lugares, né, que é o SESC, os lugares dos eventos em geral, também está parado. Então, não tem como Sim. essas oficinas agora. E como que vocês, nessa situação, é uma pergunta que eu também quero, né? A gente falou, vamos falar da arte, da educação e da convivência, né? Dessa parte. Primeiro, a gente sabe que o Brasil está enfrentando também, junto com todo mundo, essa situação da saúde e também de outras partes, né? Muita ambiguidade, né, em relação às pessoas e aos pensamentos. E isso acaba afetando todo mundo, obviamente, mas como que vocês, junto nessa comunidade, porque vocês são uma comunidade também, estão podendo trabalhar, seja em alguma coisa online, ou algum ensino, ou alimentação, que eu sei que alguns de vocês que eu conheci trabalham também com entrega de alimentação típica, regional. Conta um pouco para mim como que está sendo nesses 4 meses. Então, nesses 4 meses, digamos, né, a área mais afetada, eu vou dizer que é minha área, que é a arte, porque a arte precisa, talvez, a presença para você ensinar mais presencialmente, porque ó, tem outras pessoas, se é para fazer online, tem outras pessoas que não têm materiais para participar, mas Sim. outras áreas que é tipo da comida, tudo isso, está tendo dificuldade sim para os meus companheiros, mas pelo menos no lado deles tem como entregar, tem tudo isso. Uhum. Sim. É, talvez precisássemos arrumar uma outra forma, mesmo que seja online, né, de criar, né, eu sei que a plástica, né, os materiais é uma coisa física mas eu acho que a gente está tendo que se reinventar tanto em tantas áreas e quem sabe, né, essas crianças, adolescentes são tão espertas, consigam, mesmo com a tela, que eles não têm nenhum bloqueio, também fazer algum curso, alguma coisa, né? Eu acredito que as artes sempre vão trazer esse lugar da educação, que é um lugar que transcende a cultura ou a língua. Se você vê uma obra de arte, você sente, você nem precisa falar, né? Não é exatamente esse lugar que moram as artes, né? Inclusive a música, né? Quando se juntam vários artistas de lugares diferentes, fica muito potente também. Duchelier, me conta um pouco sobre mais essa parte também de moradia, de chegada, de qual foi a sua impressão, né, do Brasil? Primeiro você morou no Rio de Janeiro, você me contou, depois veio para São Paulo. Traz um pouco dessa sua experiência, positiva e nem tão positiva, pode trazer as duas. Bom, vou falar que a minha situação, mesmo tendo dificuldade no começo, foi positivo, né? Até agora. Porque é difícil, né? Chegar num lugar que você não conhece nenhuma pessoa, aí você, tipo, foi meio obrigado, né? De enfrentar essa dificuldade. Então, no meu caso, foi tipo, sabe? Eu estava lá no meu país, fui para Angola, tudo, tudo. Aí depois começou a surgir a vontade de conhecer o Brasil através das novelas que passavam em Angola. Sim. Aí começou a surgir essa vontade de conhecer o Brasil. Só que aqui eu não conhecia ninguém, ninguém que seja da minha família. Uhum. Aí um dia eu decidi não, tenho que enfrentar e encarar essa realidade. Como já saí do meu país, então aqui
estou no outro país e vou encarar também um outro desafio. Aí eu Uhum. falei, não. Eu comecei a planejar minha viagem, tudo, tudo. Aí depois eu fiz todos os procedimentos e não tinha dinheiro. É. Aí eu comecei a ter algumas dificuldades de lá em relação aos casos lá, né? Que eu não me sinto bem para contar sobre isso. Eu tinha que sair depressa. Aí, como o meu tio tem um amigo que trabalha lá no aeroporto, foi eles que me ajudaram nessa parte até chegar aqui. Aí eu cheguei com Sim. meu filho em janeiro e não tinha ninguém, não tinha onde morar, não tinha tudo isso. Aí eu fui meio obrigado, né, de morar numa igreja de lá. Aí fiquei lá umas 2 semanas, um mês. Aí, como lá, eu tenho conhecimento, eu conheço um amigo, né, de Angola lá, que o irmão dele mora aqui em São Paulo já faz tempo. Uhum. Aí ele, contato do irmão dele, aí eu entrei em contato com o irmão dele, ele me explicou toda a situação que ele se colocou à disposição de me receber aqui em São Paulo. E por isso eu estou aqui em São Paulo. E quando eu cheguei aqui, foi difícil também. Eu fiquei lá 6 meses. Não tinha trabalho naquela época, não tinha nada. E ele tinha que me ajudar como é que eu tenho que fazer até ir se apresentar lá na Polícia Federal e Uhum. conseguir o protocolo, né, que é o documento que a gente usa aqui, para Uhum. esperar até sair o RNE. Então, Sim, foi que isso. é uma autorização para você morar, né? Isso. Tá. É outro provisório de 1 ano. Cada 1 ano tem que ir lá renovar até esperar a decisão deles de te dar o permanente por de 10 anos. Sim, entendi. E quer dizer que é todo um processo, não é que você já chegou dando essas oficinas e já com trabalho, teve todo, né? E nesse caso, de ter uma pessoa, né, um tio, uma pessoa mesmo distante, acabou ajudando. E até você encontrar, por exemplo, você morou dentro de uma igreja, você falou? Sim, sim, lá no Rio de Janeiro. Uhum. A gente percebe, por exemplo, em alguns bairros aqui em São Paulo, nesses últimos 5, 10 anos, nós tivemos bastante chegada, né, de migrantes e algumas localizações perto de estações, né, às vezes é onde ficam mais as feiras, onde nós acabamos vendo mais, né, pessoas tanto do continente africano quanto aqui da América do Sul, e, e eu já tive a oportunidade de conhecer uma das feiras, até fui junto com a minha filha, e eu lembro que a gente experimentou vários tipos de comida, de música. Não parecia que estávamos em São Paulo, porque falavam espanhol de um lugar, e aí línguas diferentes, né, da África de outro. Aí realmente uma. É rico isso, porque é o que a gente vê que as fronteiras não deveriam barrar essa riqueza, né? Que é as pessoas poderem conviver. E foi um tema assim que me tocou bastante, né? Até porque eu estudava cultura de paz, mas era tudo mais teórico, né? Mais imaginando lugares que tinham violência, conflito, pessoas em trânsito, às vezes tendo que fugir, né? Etapas de viagens. E a minha filha estava estudando sobre isso, né? Durante uma pesquisa que ela fez também. Mas quando você conhece pessoas que viveram isso, assim, né? Como nós conhecemos vocês, realmente caíram várias fichas.
Essas separações não fazem menor sentido, né? Desde que Então, todo mundo quer o seu espaço de convivência, de trabalho, de lazer, não é isso? isso. Até é isso que eu falo toda hora, né? Às vezes, o povo brasileiro, né, vejam gente do jeito diferente. Só que eles até não sabem quais são as dificuldades que a gente enfrentou e quais são as dificuldades que a gente enfrenta até hoje. Porque, ó, a gente está aqui hoje, sim, a gente não está aqui à toa, não está aqui, tipo, por querer. Até esse gosto, né, surge também. Só que tem várias pessoas até que ficam com medo de sair ou de procurar ajuda, porque tem muitas coisas que passam aqui, tipo, no nosso caso, tem pessoas que falam, né, que os estrangeiros, tipo haitiano, congolês, são muito fechados. Só que essas pessoas têm gosto sim, têm vontade sim de conhecer, só que em relação à discriminação, racismo, tudo isso, tipo, deixa essas pessoas traumatizadas. Tipo, Sim. quer na melhor forma, eles se acham melhor de ficar na comunidade, onde não vai ter a discriminação, onde não vai ter o racismo, onde não vai ter tudo isso. Mas, graças a Deus, eu falo que eu estou aqui, eu supero qualquer situação. Se eu já superei morar fora do meu país, com todas as Uhum. dificuldades que a gente tem por aí, eu consigo superar qualquer situação em qualquer lugar do mundo. Sim, tudo isso que você está falando de problemas das pessoas aceitarem, né, dessa situação que se impõe, né, da própria comunidade que é estrangeira ficar emocionalmente abalada, porque é óbvio, ninguém quer ser excluído, né? Todo mundo quer se relacionar, isso é humano, né? Isso é da nossa natureza. E, e eu acredito que nós temos ainda, e nós, eu estou falando, não é só no Brasil, não, nós, humanos, temos um caminho ainda para evoluir muito nessa parte. Eu acho que na educação, né? Como é que você que dá aulas para tantas pessoas diferentes, vamos entrar um pouco nesse âmbito, a educação para a paz, né? Que a gente chama até, já era uma coisa que deveríamos trabalhar sempre, mas agora parece que está mais emergente. Como é que você vê nessa situação, desde as escolas, desde as crianças, né, desde os pais, as famílias, quem cuida, trabalhar essa situação de equidade, de respeito? Como que você vê isso, né? Você que dá aulas e interage com pessoas mais novas e de várias nacionalidades também. Então, no meu caso, nesse lado, eu nunca tive nenhuma dificuldade de conversar, de se entregar, sabe? Esse ambiente todo. Porque, ó, eu acredito, né, que a arte é uma forma de comunicação que ajuda a libertar a emoção e a expressão na cada pincelada, quando uma criação. Por isso, eu nunca tive essa oportunidade. Quando eu estou numa oficina, eu já penso naquilo, que eu estou aqui, a minha arte vai ser a minha forma de me expressar, de se comunicar com as pessoas. E por isso eu Uhum. agradeço os alunos também que participam, né? Eles também ajudam nessa parte e estão entendendo exatamente que a arte é uma expressão que nos ajuda a se comunicar melhor. Ah, que lindo. Eu achei linda essa frase que você falou, né? A arte é uma expressão que ajuda a se comunicar melhor e nem precisa, às vezes, de tanta palavra, né? Mas o sentir, o tato, né? Vamos dizer assim.
o tato. E desses trabalhos que você faz, eu acho que as pessoas também têm curiosidade, e eu já vi alguns que nesse ano, né, venho acompanhando. Você já fez algum trabalho nesses últimos meses em função aí dessa quarentena? Como que está a sua criação nesses momentos? Você me disse que está aprendendo a tocar pandeiro, que é outra arte. Então, atualmente sim, como eu estou de quarentena também, como todo o povo brasileiro, e aqui em casa, como eu moro sozinho também, eu tento me distrair um pouco de aprender a tocar pandeiro, tudo isso. Uhum. E você fez algum quadro, alguma coisa que você possa mostrar, alguma... E Eu não combinei isso com você, mas se você tiver como mostrar, não sei. sim, fiz dali até aqui, só fiz uma coisa. Vou pegar aqui rapidinho. Pode pegar. Ele vai, quem está entrando agora, ele vai mostrar uma arte que ele fez, né, nesses últimos tempos aí de quarentena. O do Chelier, para quem entrou, ele teve numa oficina com a gente, da Casa do Sim, numa vivência que a gente fazia presencial ano passado, e junto com outras pessoas também em situação de refúgio, que vieram da Migraflix, e foi muito intenso, né, participar e conhecer deles toda essa garra, esse empreendedorismo e essas atitudes. Vamos lá. Você fez alguma coisa aí que você vai mostrar para a gente também vai abrir aqui para perguntas. Eu vi. O melhor de tudo do Chelier é o seu sorriso, é isso que importa. Olha! Essa aqui eu fiz, então, hoje a gente, né, que o governo flexibilizou que tudo pode ser aberto, mas eu falei, mano, sim, a gente está tendo oportunidade de sair, de ir trabalhar tudo isso, mas eu pensei, né, dos nossos heróis, que para eles não tem flexibilização. Eu falei, que frase que você colocou. Mostra de novo, do Chelier. Me tocou muito. Aí eu falei, não, vou pensar, né? Olha, que lindo, né? Que expressão, né? Eles estão fazendo para a gente. E eu falei que essa aqui, se vocês perceberam bem, essa aqui é tipo o Covid. Sim, sabe? Olha. Traumatizando as pessoas, mas com o esforço desses caras aqui, que eles estão nos trazendo na morte pela vida. É por isso aqui tem aquele batimento cardíaco, e aqui em cima o nosso pulmão, nossa respiração ficou normal. Olha, que coisa linda! Também a campanha de usa máscara ainda, porque ainda não acabou, mas estamos quase. Sim, é muito lindo. Olha, várias pessoas estão escrevendo lindo, que estão gostando muito, que bonito. Realmente, do Chelier, você é um artista e tanto. Muito bom, muito assim, bom trocar com você e ouvir, né? E ver que você conseguiu se expressar nessa quarentena de uma maneira assim tão rica, né? Pensando em tudo, quer dizer, pensando não, artisticamente mostrando plasticamente tudo. E quando você escreveu para nós, a luta não tem flexibilização. A palavra flexibilização me mexeu muito comigo. Fala mais um pouco disso, do Chelier, por favor. Então, em que sentido você queria que eu fale sobre a flexibilização? Flexibilização, porque todos nós, né, nós pessoas, gostamos de falar que somos flexíveis, que nos adaptamos às situações, mas nem tanto assim.
porque muitas vezes não tem tanta flexibilidade, né? E aí, quando você coloca isso de uma maneira com esse quadro, eu fiquei muito tocada. Porque você. Então, pela flexibilização, no meu caso, eu aprendi desde casa, né? Como eu sempre falo aqui, eu saí de uma família que o meu avô teve bastante mulheres e tem bastante filho, né? Uhum, Então, dentro de casa, eu tinha que me adaptar para se sim. socializar com todo mundo até chegar aqui. E quando eu cheguei aqui, eu tinha também esse problema, né? Porque eu cresci muito num lugar fechado, porque eu sou o único homem da minha família, só nasci com duas mulheres. Aí eu, tipo, tava muito sozinho. Uhum, Eu comecei a aprender a se flexibilizar com todo mundo, conversar, conhecer lugares. E aqui também eu fiquei muito surpreso, né? Porque o povo brasileiro, independente de tudo, são um povo acolhedor, que nos acolheram, que independente de toda a situação racial, tudo isso, eles estão sempre nos apoiando e nos ajudando. uhum, sim. E que importante, né? Você foi criado no meio de mulheres. Conta mais isso do Chelier. Você tem quantas irmãs, você falou? Então, somando tudo, tenho quatro irmãs, porque o meu pai teve um casamento, né, antes de se contar com a minha mãe, onde ela, ele, né, tem uma filha, né, que é a nossa irmã mais velha. Uhum. Depois, com minha mãe, tem mais três mulheres. Eu sou o único homem delas. Ah, olha que importante. E me conta, olha, aqui já vai entrar outro assunto daqui a pouco. Mas é bom um homem que está acostumado a lidar com as mulheres, né? Eu acho que você deve ter bastante flexibilidade mesmo, porque na minha casa é um irmão e três irmãs. E ele sempre falou isso, que ai, as três é elas e eu. Bom, na verdade, eu também falava isso porque em casa não tinha ninguém para conversar. E por isso eu saía muito para fora. Mas, como toda essa situação, tudo isso, agora que aprendi que não, eu que deveria estar no lugar delas. Porque na nossa cultura, né, o homem que cuida da família. E eu falo, entre aspas, eu abandonei elas. Porque estou Ah, fora, eu deveria estar lá para cuidar delas. ah, e você, ainda bem que tem internet, né, do Chelier. Você fala bastante com a sua família lá, com a sua mãe, suas irmãs? E converso com elas. Sim, eu vi uma foto, lindas elas, né? Eu vi uma foto que você postou. E do Chelier, o que mais que você quer falar? Quer abrir para perguntas? Eu quero deixar você bem à vontade, porque quando você mostrou a sua obra de arte, aí veio, choveu corações. É porque eles não viram ainda tudo, né? Mas que mais você quer contar para a gente? Falar de alguma coisa que você. Eu vi que muitas pessoas da sua comunidade estão fazendo máscaras com temas africanos. Às vezes é importante se as pessoas quiserem encomendar, não é isso? Não Sim. sei. Então, vou pegar aqui uma máscara disso. Então, Eu vi que. isso Mostra para a aqui, ó. gente. São essas máscaras aqui, ó. Que uma das nossas irmãs também, que é imigrante, né? A minha amiga Uhum. tá fazendo Põe assim e mais perto do rosto para a gente ver.
Ah, tá, que linda! Está fazendo junto com deslocamento criativo, né? É uma órgão que também que apoia a gente nessas caminhadas de cultura, moda, tudo isso. Então, a Ah, gente tá está bom. E depois eu vou pôr o telefone lá, então, quando você. O telefone é ótimo. É, o telefone, o contato, o do Instagram, deslocamento criativo e pessoas que estão também nessa pandemia trabalhando, fazendo essas. São lindas, né? Essas máscaras com esses motivos, e aí as pessoas podem compartilhar. E você tem alguma obra que também a gente pode veicular, né? Daqui em diante, porque são muito lindas. Você costuma vender alguma obra que você faz ou não? É mais para seu acervo? Não, ó, já vou aproveitar também e falar desse assunto. Atualmente, eu e os meus conterrâneos congolês, que é Lavi Carson e Xambui, a gente está fazendo um projeto, né, que vai ser uma exposição que a gente vai falar sobre as temas da República Democrática do Congo, que é nosso país. Aí Sim. a gente vai realizar essa exposição e a gente vindo a ter ajuda, né, das pessoas que podem nos apoiar para realizar essa exposição. Sim. Ah, então depois nós vamos pegar as informações e a gente coloca lá na Casa do Sim para as pessoas verem, né, como fazer e do que se trata. E eu queria saber, deslocamento criativo, isso, Wallace. O Wallace é um querido amigo, ele está acompanhando, artista também performático, entende muito tecnologia, e eu quero abrir para perguntas, porque eu já fiz 2 lives aqui na Casa do Sim, e depois que terminou, as pessoas falaram: ah, você não abriu para perguntas, não deu tempo, ficou corrido no final. Então, agora aproveitar, se alguém quiser fazer uma pergunta para o Duchelier, né, o artista, educador, embaixador cultural da Migraflix, o irmão de várias mulheres, criado, né, envolvido nas artes desde criança. É um país. Me fala um pouco do seu país. Ainda está passando essa situação de conflitos, de violência até hoje? Bom, o meu país, que é a República Democrática do Congo, sempre teve esse problema de conflito. E, geralmente, esse conflito é uma armação, né? Que eles armam isso para poder aproveitar nessa situação, roubar e violentar as mulheres, tudo isso. Ah, Porque, infelizmente, o meu país, eu falo, né, é o país mais rico do mundo, onde a gente tem tudo, 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 tudo. E só se é para dizer nas riquezas que nós temos, não seja ainda de matéria-prima, só no sol temos uma riqueza enorme que podemos jogar qualquer coisa e crescer. E temos o lago Tanganyika, né? Que é o lago que tem mais peixe do mundo, mas infelizmente o meu povo, para comer peixe, o peixe é importado. Quer dizer, uhum, um país tem a quantidade de peixe mais que o mundo inteiro e a população para comer peixe tem que ser de fora. E um país mais rico do mundo e onde a população é a população mais pobre do mundo também. Então, se é para pensar nisso, até a gente fica de coração partido e a tecnologia também, infelizmente, e bastante também nas coisas que acontecem no meu país. Porque, ó, se a gente tem celular hoje, computadores, carro elétrico, essas matérias-primas não são pegos tipo, com honestidade. Eles uhum, arrumam essas guerras
desce lá, violenta as mulheres, pegam as crianças como trabalho escravo, para eles poderem roubar essas matérias para fazer essa tecnologia. Ai, Infelizmente. infelizmente. É triste, né, a gente perceber que tem tanta separação, que tem tanta interesse, sempre esses interesses, esse domínio, né, e às vezes político, econômico, e acaba prejudicando a civilização, né, a civilização tão antiga, como você disse, um país que tem tantas riquezas naturais também, né, esses lagos que você falou. Eu conheço algumas histórias, leio, né, e fiquei muito chocada com essa parte da violência contra as mulheres e crianças, que realmente isso é estragar vidas, né, e futuros. Eu acho que cada um de nós precisa realmente atuar e fazer alguma coisa, porque aqui no Brasil acontece e acontece em vários lugares como lá também. Mas para finalizar, finalizar não, eu queria ver se alguém quer fazer perguntas para você, para trazer também alguma contribuição, né, ou solução, ou alguma demonstração. A Rita Brant entrou, vou acenar para ela. Acabei de ver, eu não consegui ver todo mundo que entrou, vi a Cris rapidamente, o Alex, a Estherzinha está aí. Vocês querem fazer alguma pergunta para o Duchelier? Fica à vontade. Duchelier, que traz também esse lado, né, do país dele, por que ele teve que sair, e lá tem as irmãs, tem a mãe, essa preocupação constante com essa violência. Nós aqui no Brasil também vemos muitas situações assim, e que são assuntos de todos, né? Não é uma coisa específica. Então, eu acho que as pessoas não estão colocando nenhuma pergunta, vamos continuando até daqui a pouco. Se você quer comentar sobre mais alguma coisa, eu fiz aqui umas anotações perguntando sobre, assim, a identidade, né? Porque cultura a gente pode aprender, todos podemos aprender, né? Inclusive desaprender. Então, se no Brasil nós não tivermos informação suficiente, talvez, sobre a África ou sobre outros continentes, nunca é tarde para que a gente comece a aprender, né, Duchelier? E vocês, o que vocês sabiam do Brasil antes de vir? E quando você chegou aqui, o que te pareceu similar, né, alguma similitude com o seu país, já que nós somos também descendentes e somos país colonizado, né? E o que pareceu totalmente diferente? Conte para nós. Então, em relação à diferença, não tem tanta diferença para mim, porque, como eu falei, eu já passei em Angola, né? E Angola é um país colonizado pelos portugueses. E a Uhum, maioria dos países colonizados pelos portugueses são quase iguais. sim. Aí, isso, quando eu cheguei aqui, eu não tive, né, essa dificuldade em relação a se adaptar, a ver tanto essa diferença. Mas a única grande diferença que eu vi daqui é em relação ao racismo e à discriminação. Que Hum, lá, na Angola, né, somos todos negros, porque é um uhum, país africano. Então, não tem essa discriminação. Mas eu cheguei num lugar que é aqui, que onde entre aspas, né, os brancos, os que discrimina até os povos brasileiros em si. uhum. E eu mostrei Você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, a gente também vai voltar nele depois, que é essa situação, né? Nós somos um país colonizado, somos um país misturado e
convivemos com esse tipo de discriminação. Parece absurdo, né, que isso aconteça. Eu vi que enquanto você estava respondendo, tem uma pergunta para você, da Esther Gellen, que é uma artista cênica, né? Ela é atriz e mímica, e ela está perguntando para você sobre se você sentiu alguma mudança em relação à criação artística durante a pandemia e como que você está vivenciando tudo isso. Então, a mudança que eu senti, para começar ainda em si, em primeiro lugar, o Brasil é um país que a arte não é muito valorizado, digamos, né? Porque aqui, pelo que eu percebi, quando o assunto é cultura e que tem, tipo, inspiração ou descendência africanos, cada vez mais tem várias pessoas que tentam abafar isso. Porque, na verdade, pelo que eu percebi, aqui as pessoas que têm mais oportunidade, que frequentaram outras instituições e nas escolas daqui, não deixam as crianças saber verdadeira história e saber como é que funciona o mundo em si, certo? Aí isso, automaticamente, para essa vivência que a gente pode ter, essa liberdade de conhecer a história, e trata em si. Uhum, entendi. Então, ainda temos muito também a evoluir nessa parte artística, você está falando, por causa, inclusive, desses preconceitos. Isso. É isso. Mesmo, olha, então é uma visão, né, Esther? Esqueci de falar, a Esther também é fotógrafa, né, além de ser atriz. E a gente vai acompanhando esses artistas, né, que estão aqui com a gente. Tá o Alex Echen também, que é desenhista e é arte terapeuta, designer, pessoas que entraram, né, e trabalham e realmente se envolvem muito com as artes e tem outras profissões assim também. A Rita Brant, que entrou agora, ela trabalha mediação de conflitos, moderação e também faz um trabalho de poesia e artes. Quer dizer, as artes, elas integram, né? Elas não precisam ficar separadas de outras atividades. O que você acha disso, Duchelier? Não, isso aí você falou uma coisa bem importante. Porque, ó, como eu falei, a arte é uma forma de a gente se comunicar. Eu Uhum. falo, tudo que é arte tem que ser abraçado em relação a isso. Porque cada criação, cada inspiração, cada coisa que está no meio do mundo artístico é uma história, certo? É tipo uma riqueza e temos que se aproveitar nisso. Quando tem um assunto lá que é em relação à arte, sobre a fotografia, porque eu vejo também várias fotografias que tipo mostra aquela imagem, né, que fala, que conta a história da África, que ó, nesses lugares aqui tem gente passando fome, vocês Uhum. precisam fazer uma coisa. Tem outras músicas também que ó, tá tendo isso, vocês têm que apoiar e ajudar. Aí, em relação à arte, eu gosto de arte em geral, porque isso é uma voz que a gente tem. Uhum. Sim, e é uma forma, como você falou, é história, é memória, é, é o tato, né? É a nossa experiência com aquilo. A gente tem um fotógrafo brasileiro, o Sebastião Salgado, que faz fotos, morou muito tempo na África, em alguns países e na América Latina, né? E ele fotografa, e através da fotografia dele, né, nesses últimos 40 anos,
muita gente acabou conhecendo o que acontecia em lugares que a gente nem imaginava, né? Porque muitas informações, infelizmente, a gente tem internet aí há 20 anos, mas antes, nas escolas, eram aqueles livros que muitas vezes não mostravam. E não querendo desculpar, mas eu tive a oportunidade que eu te contei de morar na França, e lá perguntaram para mim, lá no Brasil as pessoas andam no meio da selva, tem macaco na rua, que é o que eles imaginavam, porque também não tinha informação. Foi, né? Eu também imaginava assim, só que eu imaginava do outro jeito. Ah, é? Porque quando eu cheguei aqui, pela televisão, eu via muito, né, as coisas que aconteciam nas comunidades, tudo isso. E como a gente não tinha conhecimento do Brasil, né, e no dia que eu cheguei aqui, eu vi que tem metrô, tem tudo isso, eu fiquei surpreso. Mas não é exatamente o Brasil que eu vejo passando na televisão lá. Não. Deixa eu, Ai, tipo, desculpa o barulho, eu não ouvi o que você falou, essa última frase. eu falei, tipo, me deixou surpreso que aqui eu vi também metrô existe aqui, tudo isso. Onde que lá na África a gente não Ah, sabia, não tinha conhecimento que o Brasil é tudo que a gente veja aqui. não tem ideia, parece que né, é incrível isso. A gente, e nós mesmos, né? Por exemplo, você convive bastante com o pessoal que vem da Venezuela, do Chile, da Bolívia. Estando lá, a gente não imagina que riqueza de cultura, que tudo, porque também talvez nós ainda tenhamos um modelo de educação muito ultrapassado, que não traz, que não se atualizou tanto assim, né? Talvez a gente tenha aí uma oportunidade agora com a tecnologia, com mais aulas online, dessa exploração no sentido de conhecimento, né? De atravessar os conhecimentos de vários lugares, de várias línguas e identidades, e não ficar naquilo que estava padronizado, porque realmente acaba sendo falta de informação mesmo, né? Isso. E isso acontece de lá para cá, daqui para lá, e se você for, às vezes, em algum país de língua inglesa, também. Eles também não sabem o que está acontecendo, né, nos outros lugares. Então, talvez seja mais um ponto aí que a gente aborde de precisamos conhecer melhor, né, com quem nós convivemos nessa casa chamada Terra, porque eu acho que a casa também é o planeta que a gente está, né, que está todo mundo, nós estamos aí, e eu estava vendo, do Chelier, que me parece, eu peguei uma informação meio antiga, não tenho certeza, mas você deve ter essa informação. Nós já temos 70 milhões de pessoas em situação de refúgio, é isso? No mundo? Isso, isso. E até aqui também tem bastante de pessoa também nessa situação. Só que aqui, como, né, como eu falei desde o começo, tem várias pessoas que têm esse medo de se integrar, de se apresentar na verdade. Porque tem várias pessoas, até hoje aqui, que seja imigrante e refugiado, estão aqui tipo, numa situação de irregularidade, onde isso está afetando eles de não poder trabalhar, de não poder, tipo, ter hospitalidade, tudo isso. Então, Sim, se é para falar em relação a isso, eu acho que ia ser mais fácil que o governo brasileiro, esses órgãos, né, que estão lá sempre, né, apoiando a gente, tentar muito conversar e correr atrás muito dessa situação. Porque, ó, sim. a gente diz, mas tem pessoas que Nossa, do não Chelier vai acabar o tempo. Eu
Tava conversando com você, eu vou te agradecer, porque vai fazer pum, eu agora que percebi, para mim a gente ainda ia... Gratidão, eu vou deixar gravado.